Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. O homem que aparece na foto foi morto em confronto com policiais militares. O acusado, de nome Josiel Parque Encantado, estava armado quando tentou fugir dos militares ao receber voz de prisão. O fato ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, na invasão Parque Encantado. Os policiais realizaram um levantamento do serviço de inteligência da polícia e identificaram que o nacional identificado, vulgo Curió, estaria armado e planejando cometer crimes pelo município de Cametá. Sendo assim, os policiais foram até o local e tentaram prender o indivíduo, que ao tentar fugir, também apontou a arma em direção a um policial militar, que para tentar se defender, atirou no meliante, que não resistiu ao ferimento e mesmo sendo socorrido, evoluiu a óbito. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luan Rodrigues, sou médico. Que grande honra nós podemos conversar um pouquinho mais sobre saúde. Nós estamos no mês de dezembro, o mês laranja, de falar sobre prevenção do câncer de pele. Você conhece alguém que apresentou câncer de pele? Ou já conhece alguém que de repente fez tratamento desse tipo de câncer? Para você saber, esse tipo de câncer é o câncer mais comum presente no Brasil e no mundo. Além de que 30% de todos os cânceres no Brasil, 30% corresponde a câncer de pele. Existem dois tipos principais desse tipo de doença. Existe o melanoma e o não melanoma. O melanoma geralmente é mais agressivo e pode dar metástase no corpo. O não melanoma ele é dividido em basocelular e espinocelular, mas geralmente o basocelular é o mais comum presente. Esses cânceres eles podem se manifestar principalmente em área de exposição solar. A pessoa vai observar isso na face, lesões aparecerem na face, na orelha, no pescoço, nessa região aqui do tronco. Então é muito comum aparecer em áreas de exposição solar, mas ele pode dar em qualquer local na pele e no corpo. E o que é interessante aí em relação ao câncer, os sintomas, ele pode aparecer tanto em forma de manchas com cores ou manchas hiperemiadas, vermelhas, pode aparecer em forma de nodulações e pode aparecer de forma descamativa. Então o interessante é você notar que apareceu uma lesão que está diferente, está aumentando, ou essa lesão tem descamado, tem provocado algum sintoma, procure avaliação dermatológica para adequado diagnóstico do problema. O diagnóstico é realizado através de biópsia. A pessoa procura o dermatologista e ele programa uma biópsia e a partir da biópsia é programado a realização do tratamento. E no caso do câncer, esse tratamento pode ser de várias formas, desde tratamento cirúrgico a tratamento não cirúrgico. Mas o ideal mesmo é retirada da lesão, né? E existem algumas complicações, por isso que é importante, como todo câncer, é importante procurar precocemente atendimento. Existem complicações, alguns podem dar metástase e alguns podem não dar metástase, mas promover lesões de pele, ou seja, a pessoa faz a cirurgia, mas fica aquela cicatrização, aquele prejuízo na sua pele. E o que é importante falar por fim aqui é sobre os fatores de risco, isso é bem importante. A exposição solar hoje é o principal fator de risco para o câncer de pele. Pegar sol, principalmente nos períodos de picos do sol, agride muito a nossa pele. Existem dois tipos de radiação principal, as radiações ultravioletas, o tipo A e a UVB. Lembrando que elas têm características diferentes, mas ambas trazem agressão à pele. Por exemplo, a radiação UVA, ela penetra mais profundamente na pele e causa fotoenvelhecimento, ou seja, envelhece as nossas células, envelhece a nossa pele. Com o tempo cumulativo, isso vai fazendo a pele ficar com manchas, vai fazendo a pele ficar mais rugosa. Então, promove uma alteração chamada fotoenvelhecimento. Da mesma forma, as radiações UVB, elas penetram mais superficialmente na pele
que vem promover, por exemplo, queimaduras solares, pigmentação da pele e aumentam muito o risco de câncer por promover alterações no núcleo celular. Então, o que é importante para prevenir? Usar protetor solar diariamente. A orientação dermatológica é que você use diariamente protetor solar. Em situações que você está, por exemplo, numa praia ou num ambiente de banho, por exemplo, o ideal na praia, que a exposição solar é bem mais intensa, você repetir esse protetor solar a cada 2 horas. Você faz uma repetição do protetor solar. E outro ponto importante, se você está num ambiente de banho, o ideal é que você faça a reposição do protetor após você tomar, por exemplo, o banho. Você repõe lá a sua proteção solar. Então é isso, pessoal. Espero que seja esclarecido dúvidas importantes. Estamos no mês de prevenção e é muito importante nós cuidarmos da nossa pele para a nossa saúde física. E é uma honra estar no programa falando de temas de saúde. Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Perfeito. Ontem à tarde, o delegado do plantão recebeu uma informação que um foragido, o senhor Zonildo, estava no São Sebastião, numa área já conhecida, nossa, já monitorada de tráfico de drogas. Então ele aproveitou, montou uma equipe e fomos lá, até o local. Esse cidadão, conhecido como Cavalo, é conhecido por correr da polícia. Ele fica numa área de Igapó, uma área um pouco distante da pista, e ele via a movimentação da polícia e saía correndo. Isso aconteceu algumas vezes, mas ontem ele não teve essa sorte. Nós montamos uma estratégia, fomos cautelosamente até o local e encontramos ele lá nessa casa que ele ficava usando só para a venda de droga. Já está à disposição do Poder Judiciário? Já está à disposição da Justiça. O trabalho continua no intuito de combater. Disco 8 é um canal excelente justamente para a sociedade ajudar. É isso mesmo. Nós trabalhamos com informação. Essa chegou, nós demos a resposta. Nós pedimos que a população nos ajude através do 181 e de forma anônima nós iremos verificar a procedência da informação. Ocorreu hoje pela manhã no auditório do São Francisco Xavier palestras sobre o uso de ferramenta como suporte educativo, além de responsabilidade na internet. Essa é uma iniciativa de parceria da Escola São Francisco Xavier com o NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional. Fomos motivados pela Escola São Francisco Xavier, na pessoa da professora Jaqueline, a virmos até aqui trabalhar com os alunos do primeiro ano, os 4 primeiros anos do São Francisco, onde nós estamos discutindo 3 temáticas específicas. A primeira seria os crimes na rede, os crimes que a gente pode dizer cibernéticos ou cibernéticos, como alguns dizem, onde envolve desde a invasão de celulares de outras pessoas, computadores, até mesmo a pedofilia, a pirataria, então dando noções gerais das leis, das regras e das punições que são relacionadas a estes crimes. Outro momento nós trabalhamos o uso do celular, de que maneira o celular está sendo usado no dia a dia dessa pessoa, de que maneira esse celular está sendo usado profissionalmente ou do ponto de vista do estudo e de que maneira esse celular pode preparar essa pessoa para se tornar um profissional, de que maneira está sendo preparado para o mercado de trabalho. Então, a segunda temática, o segundo momento da nossa formação, com o professor Laurindo, é feito assim. E por último, o professor Jerry Omar, ele já traz de que forma nós usamos as tecnologias ou podemos usar as tecnologias dentro do conteúdo curricular, dentro do componente curricular. E aí ele dá destaque para a matemática na gamificação, na produção de jogos, inclusive é isso que a gente está falando nesse momento. Então eu acredito que toda vez que nós somos motivados a vir numa escola, a ir numa escola como São Francisco, a gente encontra um grupo de pessoas, um grupo de alunos que estão ávidos a aprender, que precisam ser direcionados nesse uso das redes. E o NTE, mais uma vez, nosso NTE, professor Laurentino Ferreira, também conhecido como NTE Abaetetuba,
se coloca mais uma vez à disposição. Eu aprendi hoje que, embora nós não percebamos, a matemática, não só a matemática, mas também como muitos outros componentes curriculares estão, como eu posso dizer, empregados no nosso dia a dia. Todos nós, sem querer, utilizamos esses meios diariamente. Logo depois da pandemia, a gente percebe que todo mundo começou a usar mais o celular, a tecnologia para comunicação, para estudar e para trabalhar também. Todo mundo teve que se adaptar. Eu utilizo a tecnologia para estudar em casa. Às vezes eu pego o celular da minha mãe, eu uso para fazer o trabalho da escola. Aí eu tenho que passar para o computador, imprimir tudo, eu trago tudo pronto já. Antes não era assim, antes a gente fazia na escola mesmo. Não tinha esse negócio assim de celular, tudo. Aí depois da pandemia que a gente começou a usar mais celular, começou a estudar mais pela tecnologia, tudo pela tecnologia. Estamos esse ano, né, com um novo ensino médio e já era uma necessidade, uma exigência, né, da BNCC, essa integração com as tecnologias. E a gente pediu, né, procurou essa parceria com o NTE para estar dando maior suporte para os alunos. Nesse sentido, a gente está desenvolvendo o projeto integrador, né, como você falou, e nesse projeto eles vão estar trabalhando sobre fake news, sobre o uso, um uso mais consciente, um uso mais responsável das redes sociais. E o NTE veio contribuir com a gente nesse sentido, né? Um projeto que a gente quer continuar no próximo semestre também, já que estamos findando, né, o ano letivo. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba divulgou um novo cronograma durante essa semana de vacinações contra a Covid-19, destinada a todos os públicos, tanto para crianças, jovens, adolescentes, adultos e até mesmo aos idosos. As doses disponíveis são para crianças de 6 meses a 2 anos, primeira dose Pfizer BB, sendo que haverá 150 doses disponíveis em cada posto. Para crianças a partir de 5 a 11 anos de idade, primeira e segunda doses. Adolescentes a partir de 12 anos de idade estarão com primeira, segunda e terceira doses disponíveis. Os adultos poderão tomar primeira, segunda e terceira doses e também estará disponível quarta dose, que é recomendada para profissionais de saúde e adultos acima de 70 anos de idade. Os pontos de vacinação serão nas unidades Heraldo Pantoja, São Sebastião e UBS Roberto Contente. O período iniciou na segunda-feira e vai até sexta-feira, de 8 horas da manhã até às 16 horas da tarde. As documentações necessárias são, para crianças, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação, e os documentos necessários para adolescentes e adultos são CPF ou cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de profissional de saúde para a realização da quarta dose. Então não esqueça de completar o seu esquema vacinal, já que agora as festas de final de ano estão se aproximando, além de que é importante também evitar com que o número de casos aumente. Vacine-se. Sobe o som pra mim, Marlon Douglas, sobe o som pra mim. O trabalhador sai cedo para buscar o ganha-pão de sua casa. Na imagem que você acompanha agora, o trabalhador vem andando. Em mais um dia do seu trabalho, vai pegar o ônibus a qual busca trabalhadores dentro do bairro da Angélica. De repente, um nacional vai aparecer na imagem. Solta o vídeo na íntegra pra mim, por favor, Marlon. Olha a audácia desse meliante. Numa tentativa de ação, ele atira no trabalhador. Volta para mim o trecho
Dá pra ouvir o tiro. Coloca aí. Você tá ouvindo? O cara quase perde a vida. Apesar de ter reagido, não é a recomendação reagir, mas o trabalhador tá cansado, né? Ele vai sair para trabalhar. Você já não pode mais sair de madrugada, né? Devido à ação, né, do mundo obscuro. No entanto, ele reagiu, né? Não se sabe, parece-me que não foi atingido, mas poderia ter perdido a vida nessa ação criminosa. Volta para mim, se tu tentar aproximar um pouquinho mais, para mim, por favor, Marlon Douglas, ver se a gente consegue identificar quem é esse nacional. Você conhece ele? Sabe quem é? Basta você ligar para o Disque 181, né? Ligar para o Disque 181 para que você realize a denúncia, para que a gente consiga localizar, ou melhor dizendo, a polícia localizar esse nacional, para que ele seja preso o mais breve possível. Quer que eu tenho? Opa, boa tarde, Carlos Silva. Boa tarde, amante do SBT Esporte Abaetetuba, aqui o mestre do esporte, para dar o melhor da informação para você na sua telinha. E hoje a gente vai falar sobre as semifinais da Copa do Mundo se afunilando, né? Domingo já teremos a grande final. Poderia ser o Brasil, mas infelizmente não deu, mas vida que segue, futebol que segue. Vamos falar também sobre o Campeonato Paraense Feminino. Olha, o Clube do Remo deu uma grande vantagem no primeiro jogo, meteu 5-1 no Paysandu. Vamos falar também do play-off, né, do Campeonato Paraense de basquete, que o Paysandu deu troco. Depois do Remo vencer na casa do Paysandu, ontem foi o dia do Paysandu vencer na casa do Remo. Então tá tudo empatado e fica para a última partida. Temos o nosso giro de notícias do esporte também. Mas antes disso, coloca lá, Supermercado Bom Preço. Vamos falar sobre a semifinal da Copa do Mundo, né? A Argentina passou pela Croácia de 3-0, espera já o vencedor, né, de Marrocos e França. Tá funilando a Copa do Mundo, tá terminando, domingo já é a grande final. A gente queria muito que a seleção brasileira tivesse, mas infelizmente não deu, né? Os deuses do futebol não permitiram, mas é vida que segue. A seleção brasileira vai correr atrás de um novo treinador, já que o Tite, independente, ele falou se o Brasil fosse ou não campeão do mundo, ele não seria mais o treinador da seleção. Então a seleção brasileira corre atrás de um novo treinador. E voltando a falar sobre a Copa do Mundo, né? A Argentina fez um grande jogo ontem contra a Croácia, totalmente diferente, né, dos jogos. E eu tenho certeza que será uma grande final, independente de passar Marrocos ou França, né, que o Marrocos joga hoje contra a França, às 16 horas, decidindo a outra vaga para a final. E olha, o Marrocos não está morto não, viu? O Marrocos é uma seleção que vem numa crescente muito grande, é um time muito aplicado tecnicamente, taticamente, né? É um time de muita força, e nunca um time do estilo do Marrocos chegou numa grande final como essa, né? Então a gente espera muito com um time sul-africano que o Marrocos chegue a essa grande final, né? Sabendo que a França é uma potência, né? A França que já vem do título mundial, né? E com certeza vai querer levantar mais esse caneco aí do tricampeonato. Mas futebol se ganha lá dentro de campo, né? E a França, ela tem a volta hoje do Tico Maemne, esse atleta do meio de campo muito bom, né? Da França, que ficou de fora do jogo passado, mas perde o Rabiot e o Upamecano. O Upamecano, que é um jogador que vem se destacando muito, né? Ficou na vaga do Pogba, e o Rabiot, né? Que ficou ali na vaga ali do Kanté. Então a França, ela perde essas duas peças importantes para esse jogo de hoje, mas a França tem um plantel muito bom, né? Com a volta hoje do Thiago Mecami, com certeza a França ela vai fazer um bom futebol, mas futebol se ganha dentro de campo, e a gente vai ver hoje quem vai dar. França ou Marrocos, quem vai dar? A França ou vai dar Marrocos para essa grande final contra a Argentina. Vamos falar também do Campeonato Paraense Feminino, mas antes disso, coloca lá, Imperador da Moda. Olha, tivemos
o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paraense Feminino, viu? Olha, o Clube do Remo meteu 5-1 no Paysandu, dentro da Curuzu, entendeu? O Paysandu não foi aquele time aplicado que a treinadora falou que o Paysandu seria uma pedra no caminho do Clube do Remo, mas o Paysandu precisa muito reformular seu plantel feminino, mesmo porque o Remo investiu, né? Investiu praticamente, o Clube do Remo trouxe a maioria dos jogadores que era das MAC, né? E formou um grande clube. E esse resultado de 5-1 com o gol da Musa, da Carol, da Loura Sori, né? Da Ângela e da Natália. E a Dani descontou para o Paysandu. Então o Clube do Remo tem uma grande vantagem para o jogo de volta do Campeonato Paraense Feminino 2022. Vamos falar também do play-off, né, do basquetebol. Olha, o Paysandu empatou, viu? O Paysandu deu troco. Depois do Clube do Remo ganhar dentro dos domínios do Paysandu. Ontem foi a vez do Paysandu ganhar dentro dos domínios do Clube do Remo. Agora está tudo empatado. Mas antes de falar sobre esse grande jogo do play-off, coloca lá, Supermercado Mix e Mateus. Agora vamos falar do grande play-off, né? Aconteceu a quarta partida do play-off do Campeonato de Basquete. Olha, o Paysandu deu o troco, viu? Na casa do Clube do Remo, venceu por 67-58. Foi um grande jogo. Agora fica tudo decidido para a última partida, que será a quinta partida do Campeonato Paraense, desse grande play-off entre Remo e Paysandu, Paysandu e Remo. Foi um jogo muito disputado, ponto a ponto, mas no final o Paysandu venceu dentro do Serra Freire, do Clube do Remo, e agora fica tudo para o último jogo. A federação ainda não definiu quando será a grande final do Campeonato Paraense de Basquetebol 2022. Nós temos também nosso giro de notícias do SBT Esporte, né? Olha, o Paysandu negocia com o ex-remista, hein? Bruno Alves, aquele atacante pela direita que fez grandes jogos pelo Clube do Remo, pode estar pintando no Paysandu, viu? E o presidente do Paysandu afirma que o Paysandu não terá executivo no Parazão. Então o Paysandu não terá aquele executivo, aquele diretor que fica ali fora de campo ali. Na opinião do presidente, o Paysandu não precisa para o Parazão. Quem sabe para contratar para Campeonato Brasileiro, da Série C, para outras competições. Mas o Campeonato Paraense, segundo o presidente, não terá o executivo. E olha, Aguinaldo, seu boneco, seja bem-vindo de volta ao Clube do Remo, hein? Depois de 7 anos afastado do Clube do Remo, o Aguinaldo, que já foi treinador do Clube do Remo, das categorias profissional, categoria de base, ex-jogador do Clube do Remo, campeão paraense pelo Clube do Remo, já foi pelo Paysandu também. Esse Aguinaldo tem uma grande história no futebol paraense. E parabéns, tudo que está acontecendo com você, seu boneco, como você gosta de ser chamado, é porque você é merecedor disso. O Clube do Remo está tendo uma grande aquisição, viu? Trazendo o seu boneco para o seu departamento do Clube do Remo. Então, o Clube do Remo contrata o seu boneco, fica no lugar do Galvão, né? O Galvão, que eu não sei o que veio fazer no Clube do Remo, porque nunca deu um chute. Para mim, o cara tem que ter jogado futebol para estar num plantel de um clube desse, que ele sabe por onde tem as 4 linhas, por onde começar, até para contratar jogadores. Então, seja bem-vindo, seu boneco, ao Clube do Remo. O Clube do Remo precisa muito de você e o futebol paraense precisa muito de você também. E olha, o Paysandu anuncia mais um atacante, hein? Mário Sérgio, ex-Mirassol e Fluminense do Piauí. Mais um atacante. O Paysandu ainda não fechou as portas de contratações. O Paysandu formando um super time. E olha, o Paysandu pela primeira vez está trazendo muitos jogadores estrangeiros. Agora, há aquela dúvida. Será que os jogadores estrangeiros vão se adaptar ao Campeonato Paraense? Porque, olha, Campeonato Paraense é em tempo de chuva, viu? São campos muito pesados. O campo de Cametá, o campo do Independente, o campo lá de Parauapebas, esses campos se tornam muito pesados no Campeonato Paraense. Agora, eis a dúvida se esses jogadores estrangeiros vão se adaptar ao Campeonato Paraense, hein? Fica essa incógnita aí sobre a adaptação desses jogadores estrangeiros que o Paysandu está contratando. E olha, caso Cafu sugere técnico brasileiro para a seleção brasileira, viu? O Cafu, campeão do mundo, o cara que levantou o caneco, conhece muito do futebol. Cafu, que passou por várias peneiradas antes de ser jogador de futebol, mas nunca desistiu, e hoje campeão do mundo, hoje encerrou sua carreira, mas ele fala que para a seleção brasileira ele sugere um treinador brasileiro, já diferente do Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno fala que o técnico para a seleção brasileira tem que ser estrangeiro. Ele citou até alguns nomes, né? Como Carlos Ancelotti, o Abel, né?
que está no Palmeiras, e o Mourinho, né? O Mourinho que é um multicampeão também. Então essas são as opiniões dos nossos craques do passado. E aqui eu mando um abraço para todo aquele que nos assiste, a galera da Alçada, pro Gilberto, pro pessoal lá do Itacuruçá, pro pessoal do Juari, pra Érica, a nossa atendida lá da Pai de Abaetetuba, para aquele, para todos aqueles que nos assistem. O que eu tinha para hoje era isso, agora passo a bola para você, Carlos Silva.